Olá, seja muito bem-vinda! Então, estamos aqui depois de muito tempo, né, no nosso módulo sobre a área dos relacionamentos e não poderia ser diferente, gente. Não tem como a gente falar sobre a área dos relacionamentos, falar sobre o feminino e não falar sobre Afrodite, né? Que foi a motivação que a gente criou o nome do curso como o Templo de Afrodite, justamente devido à presença, à força que Afrodite faz para que você possa tratar o teu feminino. Há muitos e muitos anos que começou uma certa revolução entre as mulheres para que pudessem ter mais espaço para trabalho, mais opinião, mais voz, né? É o que as pessoas chamam de feminismo. Mas dentro desse andar, né, desse movimento que foi ao longo do tempo se disseminando no mundo, trouxeram também muitas vertentes com coisas escondidas, coisas ocultas. Então, de uma certa forma, fez com que muitas pessoas acreditassem que esse movimento, de uma certa forma, ele estava te dando uma independência e uma vida melhor. Aí você diz assim para mim, mãe, mas como que o feminismo não trouxe uma vida melhor? O movimento, ele trouxe, mas foi um movimento que ele foi se alterando, e ao longo do tempo que ele foi se alterando e se juntando com a cultura de cada país, com como cada pessoa apresentava o que era a figura feminina, isso começou a se disseminar de uma forma negativa, fazendo com que a mulher se afastasse do seu feminino. Esse movimento começou pelo fato de que muitas mulheres que tinham uma condição financeira maior com seus maridos, né, tinham suas famílias, queriam poder também trabalhar em outras profissões que não eram as profissões básicas ali que geralmente as mulheres trabalhavam, né? Que era para organização, para limpeza, como professora. Elas queriam poder estar e tomar decisões sobre a sociedade, né? Assim como os homens, o que é o certo, né? Não é apenas um direito, como um dever como ser humano para poder lidar em sociedade. Só que a gente sabe que a sociedade ela muda, né? O que é o movimento começa por uma coisa e é levado para outra. O que ocasionou? Ocasionou que mulheres que, porque dizem assim, as mulheres então começaram a poder trabalhar. As mulheres sempre trabalharam. Né? Quem tem aqui avós, bisas mais velhas sabem do que eu tô falando. As mulheres sempre trabalharam, seja na roça, seja em limpeza, seja as mulheres não tiveram aquela visão que hoje colocam, né, como a mulher troféu. As mulheres que eram vistas como mulher troféu eram as mulheres que eram de ricas famílias, ou quais a própria família da mulher ajudava a manter aquela mulher ali também, não apenas o parceiro, os casamentos eram formados e feitos. Só que é pintado para as nossas filhas e para algumas de nós que somos mais jovens isso, de que as mulheres ganharam o direito de poder trabalhar, quando na verdade muitas sempre trabalharam, isso não era um direito, era uma obrigação, né? Enfim. Isso fez com que muitos homens achassem que as mulheres têm mais facilidades do que eles. Então, o movimento começou de maneira positiva, porém era positivo para uma, digamos assim, para uma classe de pessoas, né? Isso dependendo de país e cultura também, isso aí já tem várias vertentes. E depois de um tempo, os homens começaram a então abandonar os filhos. E abandonando os filhos, as mulheres tiveram que começar a assumir o lugar destes homens. Então, vocês olham o tamanho que isso foi se movimentando, né? E isso não é culpa do feminismo. O feminismo realmente ele veio com uma intenção de auxiliar da independência, mas isso começou a se alterar e se disseminar nos países e de acordo com cada cultura e como as famílias eram formadas. E aí que começou os grandes problemas, né? Que começou, na verdade, com o masculino abandonando a família que ele deveria cuidar e prover, porque ele foi treinado dentro das escolas, das didáticas e das famílias, tá? Que a família era como uma obrigação e não algo que ele deveria amar, cuidar e prover. E sim uma obrigação. Então, muitos homens casavam obrigados, às vezes não era com a pessoa que eles gostavam, que eles queriam, assim como as mulheres. E foi colocado uma posição e uma responsabilidade, um peso em cima deste homem, que começou a fazer com que ele simplesmente só seguisse essas regras, mas tentasse de uma certa forma um escapismo para conseguir entender suas questões emocionais, porque não era lidado com isso, hoje em dia é lidado, mas não era lidado com isso no passado. Então, abandonavam suas famílias, repetiam um padrão que às vezes o pai dele ou a mãe dele, né, como a gente já conversou aqui sobre as crenças, fez, e a mulher tinha que assumir tudo sozinha, e assumindo tudo sozinha, ela teria que poder trabalhar, sustentar, prover, e enfim. Então, ela assumiu um lugar
não um lugar errado, porque é um lugar positivo dela ter a sua autonomia e independência, mas ela meio que foi obrigada a assumir uma cadeira, bem dizer, a cadeira do pai e a cadeira da mãe, enquanto o marido não cumpria isso. E isso, gente, não é só o homem que vai embora. Tem muito homem que continua no relacionamento e dentro claro, nós estamos falando de relacionamentos heterossexuais, né? E continuando no relacionamento, ele não cumpre. E às vezes até é devido à questão de sexualidade, porque tem muitos homens que realmente o interesse deles são no mesmo sexo, a questão emocional deles, mas eles não lidam com isso, porque não é ensinado a lidar com isso, assim como mulheres, né? Então, digamos que são vertentes gigantescas que acabaram se disseminando, que começou com a política e começou com as questões de empresa, de trabalho e incluiu a família nisso, que é assim, dos maiores pecados, né, que nós nos deixamos levar, porque nós deixamos nossos filhos na mão da mídia e a nossa evolução, a nossa visão como mulher, e nos obrigando a seguir padrões do que a mídia dizia que é o que a gente deve vestir, o que a gente deve fazer, assim como os homens, né, aqueles comerciais com beba uma cerveja e mulheres de biquíni, né, e comerciais que mostravam que o homem tem que ter um super carro porque vai ter mulher, porque o homem, no fundo, ele só busca aquela aprovação social dos amigos e da mulher. Então, isso já vem desde a criação lá das escolas, da adolescência, né? Os filmes adolescentes de antigamente, eles mostram muito isso. Mostram ali as tribos separadas, onde tem o rebelde, que fuma cigarro, que usa jaqueta de couro e blá, 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 e que todas as meninas ficam interessadas nele, né? Já pintam esse padrão como esse é o padrão que você deve seguir para conseguir as mulheres. E as meninas são as líderes de torcida, que são meio burrinhas, são bonitas, né? Então, gente, repete sempre o padrão. Então, desde que são crianças, já começam a seguir esse mesmo padrão. O homem, ele quer ir em busca da mulher que seja mais jovem, que as pessoas olhem pra ele e achem que ele é poderoso porque ele tá com ela, a posição que vai acabar dando pra ele. Essa questão do poder, mostrar que ele é acima dos outros, que ele venceu, que ele deu certo, tá? Porque senão ele era um fracassado. Então, a sociedade pintou isso, que o homem seria, então, um fracassado, enquanto a mulher, ela tem que se manter jovem, bonita, ela não pode nem envelhecer, nós mulheres, né? O que é pintado o padrão. E isso faz com que as mulheres sofram, porque elas não podem ter um pouco mais gordinhas, elas não podem... Tudo é motivo para diminuir essa mulher, porque ela não está seguindo o padrão que eles estabeleceram. Então, ela perde lugar. Né? A gente vê em diversas páginas homens falando, não, mas é que a mulher mais jovem, ela é mais fértil, só que a mulher mais fértil é abandonada, né? Falam, a mulher tem que ter filho com seus 20 e poucos, porque depois disso ela já não tem mais idade, mas a mulher com 20 e poucos que tem o seu filho muitas vezes, no auge dos seus 30 e poucos, 40, está sozinha criando os filhos, né? Então nós sabemos que essa realidade de relacionamento de hoje em dia, ela tá disseminada. Agora tem o curso Checkmate que eu vou lançar também, que é para homens, e a gente entrevistou mais de 715 homens na época, a gente entrevistou mais algumas pessoas, não foram todos que responderam todas as questões, mas, gente, e assim, ó, 99% das vezes que a gente perguntou o que tá atrapalhando os relacionamentos hoje em dia, veio o peso da rede social, tá? E antes era o que era como o homem agia em sociedade com amigos, e hoje em dia a rede social. Porque a rede social, ela tem uma linha tênue, muito ilusória sobre relacionamentos, tá? Porque uma pessoa, ela conhece alguém, ela se interessa por alguém, ela começa a desenvolver intimidade com aquela pessoa, só que ela lembra que, lá no aplicativo tem um monte de gente que deu like, na rede social tem a fulaninha, ciclaninho, fulaninho, ciclaninho que me mandou mensagem, né? Isso é tanto o homem quanto a mulher, tá? É um padrão mais masculino, mas a mulher também segue esse mesmo padrão, né? Então, dentro de relacionamentos que também são homoafetivos, isso também se repete. Então, isso é um padrão que não é um padrão, isso é um padrão do masculino. Isso é um padrão do ser humano, tá? Então, tem muitas mulheres também que elas estão num relacionamento, estão com uma menina que faz tudo pra ela, que apoia ela, que tá do lado dela, mas ela vai buscar, porque ela vai buscar aquela energia do racional, ela vai buscar aquilo ali que deu aquele gatilho pra ela, e ela vai acabar perdendo essa relação. Então, gente, isso aí acontece com frequência. Nas pessoas que eu atendo, eu vejo isso com frequência. E nessa entrevista que a gente fez, ficou claro que as redes sociais criam uma ilusão. O homem que está casado, a mulher que está casada, ela acha que ela vai ter mais possibilidades, mais oportunidades, que seria melhor. E às vezes abre mão ou não valoriza a joia rara que tem dentro de casa. E às vezes a pessoa também está tão focada em seguir um padrão, em estar
do jeito que é exigido pela sociedade, e ela não consegue perceber que ela tem uma joia ali que é de ser lapidada. Porque o mais bonito do relacionamento, o que é um relacionamento, gente, é você ter uma intimidade com o ser humano a um ponto que você não vai ter com mais ninguém. Aquela pessoa, você vai tocar aquela pessoa nua, você vai olhar no fundo dos olhos da alma daquela pessoa, você vai conhecer os defeitos, você vai conhecer as qualidades, você vai sentir o toque daquela pessoa, porque aquela pessoa é única. Você vai conseguir entender a tua unicidade através da unicidade do seu parceiro ou da sua parceira. No momento que aquela pessoa importa pra você por causa da aparência, por causa da condição financeira, porque você não quer ficar sozinha, porque N motivos, isso já não é amor. No momento em que você fica esperando que essa pessoa faça algo por você, isso já não é amor. Porque o amor é entender que tem um porquê dessa pessoa não estar cumprindo e você ser uma pessoa que vai se oferecer, auxiliar, às vezes a pessoa fazer uma terapia, curar suas questões. Ai, mãe, mas eu não tenho paciência pra essas coisas. O amor, ele é paciente. Aí você diz, mãe, mas é que são situações que me magoam. Pronto. Mas ninguém disse que o amor significa que você vai ficar com essa pessoa. Tá? Porque se for amor, ele não vai terminar, mas ele pode se tornar um amor mais amigo. Porque a mulher, ela perde a admiração. Independente se ela se envolve com homens ou mulheres, ela perde a admiração. Isso aí é do nosso físico, é do nosso gene, tá? Ela precisa admirar de uma certa forma algo naquela pessoa. Porque o amor, ele é uma escolha, é uma decisão que você vai ter. Não é o sentimento. Então muitas pessoas falam assim pra mim, ah, mas eu já amei muito e as pessoas não me amaram, as pessoas não cuidaram de mim. Não, você não amou, você se apaixonou. A paixão são os gatilhos da adolescência, como a gente falou antes aqui. E esses gatilhos da adolescência fazem você confundir o que é realmente amar uma pessoa. Porque você vai amar seus amigos, você vai amar sua mentora, você vai amar colegas, pessoas que são pessoas únicas na sua vida, sabe? Que são pessoas que fazem bem pra você. Pessoas que te ensinaram. Entende? Pessoas que elas não são perfeitas, mas elas têm algo ali que você ama, você quer o bem daquela pessoa, você quer ter o cuidado com aquela pessoa. A diferença dentro do relacionamento conjugal, afetivo, é a questão de que vocês vão ter uma intimidade ainda além dessa. Porque isso vai transcender a matéria. Com amigos a gente já tem, com familiares a gente já tem uma ligação que transcende a matéria. Imagina uma pessoa que ela vai dividir uma cama, uma vida com você. E isso é um dos fatores mais importantes da sua vida, porque o teu cônjuge é quem vai estar com você no dia que a pessoa mais importante da sua vida partir. É a pessoa que vai te defender em alguma situação que envolve justiça ou problemas do tipo. Aí você diz, não, mas a minha pessoa não faz isso. Pois é, isso que é a questão, por isso que é tão importante. É você conseguir entender o lado e as dores dessa pessoa. E essa pessoa, ao longo do processo, porque a gente vai manifestando isso, essa pessoa vai começar a sentir e entender a mesma coisa. Eu vou pegar um livro aqui pra vocês. Nossa, no Brasil eu tinha muitos livros. Gente, eu estudo isso há muitos anos, muitos anos. Eu comecei a estudar sobre a área dos relacionamentos e desenvolvimento na sociedade quando eu tinha 17 anos. Então eu sempre fui, além do meu dom, né, que eu orientava as minhas amigas, as pessoas que eu conhecia, professoras, eu ainda estudei para entender mais a fundo como a sociedade enxergava a questão do relacionamento e a questão do casamento. Então, assim, gente, muito do que eu acreditava eu encontrei nesse livro, aqui em Portugal, da Paula Boboni, Cara Metade é o nome, O Casamento Finalmente Correto. E ele explica o casamento dentro da sociedade e os contratos que são feitos, né? E como as pessoas buscam a questão do conto de fadas. Por quê? Os filmes, as séries, eles pintaram pra você o que você deveria procurar. Então, as mulheres acabam buscando homens que têm essa coisa mais o rebelde, essa marra, tá? Por quê? Isso é pintado nas novelas, nos filmes. A mocinha bonitinha fica com ele, ela se apaixona por ele. Porque você vai olhar aquela mocinha, você vai se identificar, aquela pessoa que se doa, aquela pessoa que se dá, entende? Eu vou indicar outro livro pra vocês. Comporte-se como uma dama, pense como um homem. Esse livro eu li, eu devia ter uns 19 anos mais ou menos, tá? Vale muito a pena. Tem um outro também que depois eu vou ver aqui pra mandar pra vocês. E eu vou deixar aqui embaixo também, pra vocês poderem buscar, tá? Ó, essa frase eu acho incrível. O casamento é o mais público dos rituais privados, tá? Porque o relacionamento, ele se tornou algo público. E quando eu digo público, não é apenas um público de
fotografar, de vídeos, mas sim você ter que fazer uma prova do amor que você sente por aquela pessoa e que você escolheu aquela pessoa. A questão religiosa ainda é uma questão assim de eu estou assumindo perante todas as pessoas que eu amo e perante meu Criador, independente da religião que você esteja, que essa pessoa é a pessoa que eu quero vivenciar meus dias, né? Mas agora o casamento em si, ele já prova muito de que muitas pessoas realmente não têm aquele amor que vai ser para a vida. E sim uma pessoa que foi escolhida para dividir um tempo, né? Porque você acaba fazendo um contrato oficial, né? Para que você possa comprovar aquele amor e aquele casamento, né? E fazer um ritual para isso. Aqui nesse livro ele mostra muitas questões também sobre o divórcio, tá? Ele é mais um livro falando sobre a sociedade e a felicidade do sexo feminino, né? Como que ela enxergava, né? Como, por exemplo, aqui abri uma parte aleatória, tá? Os valores feministas estão a ser reapreciados. Ser igual não é imitar. Há que mudar de ambiente, valorizar a complementaridade. Aristóteles proferiu: o homem é por natureza superior, a mulher é inferior, mas são precisos dois para dançar o tango. O movimento das mulheres é o motor da história. Os valores femininos devem ser seriamente avaliados. A maternidade tem sido considerada por muitos um obstáculo ao progresso da mulher. Vocês viram ao ponto que chegamos, né? Uma dos espaços mais importantes deste plano, de dar espaço para Deus agir e sermos ferramenta nesse plano, é termos filhos e eles seguirem este caminho, correto? A educação é a chave da felicidade. O progresso da mulher é necessário à plenitude da vida social. A maior parte das pessoas que trabalham na educação das mulheres em contrapartida, o universo de mulheres corresponde a uma escassa percentagem dos políticos. Gente, eu li metade desse livro ainda, eu ainda não li ele inteiro, tá? Mas eu sei que ele fala sobre a sociedade, é por isso que eu indico pra vocês, tá? Ele é sobre as questões sociais mesmo e políticas, que é o que a gente estava conversando aqui, eu acho importante de falar. Agora vamos focar na questão da Afrodite, não apenas do arquétipo de Afrodite, mas a Afrodite, ela traz uma delicadeza, uma unicidade, né? Que ela tem aquela imagem dela, né? Como uma pérola. Então, o que a Afrodite traz? Que você é um ser especial, você é um ser único e precioso. A Afrodite, ela é desenhada como se ela estivesse saindo de uma concha com pérolas. As pérolas, elas passam... Para se produzir uma pérola, se passa por um sofrimento muito grande, por um bom tempo para a produção daquela pérola, tá? Então, é uma mulher que ela passou por sofrimentos, ela passou por feridas, por mágoas, e mesmo assim, ela continua sendo uma pedra preciosa, né? É focada na questão do amor, porque uma pessoa que ela começa a trabalhar o templo de Afrodite dentro de si, o templo sendo si mesma, consegue entender, sair daquela concha, né? Ela começa a perceber a sua importância e o seu valor, né? A imagem de Afrodite é ela olhando assim, pasma para as pessoas, né? Saindo daquela concha e todos olhando para ela como, nossa, gente, olha só que joia, né? Olha que incrível, né? Então, o principal, gente, para se ter entendimento sobre a questão da Afrodite é você viver aqui nesse mundo, nesse plano, e que sabemos que não é fácil para as mulheres, né? Principalmente pelas questões da sociedade, porque primeiro foi atacado o homem para tirar o cabeça da família e depois a mulher, né? E lembrando que a gente tá falando sobre energias, não sobre sexualidade. Mas inicialmente esse era o padrão, né? E o que aconteceu? As mulheres começaram a baixar sua autoestima, porque elas começaram a se comparar, elas começaram a sentir que elas estavam perdendo espaço, e elas querendo ter o seu espaço e ter respeito e ter carinho e ter amor, porque mulheres, elas nada mais são que nutridoras. Nós que somos do sexo feminino, nós nutrimos. E os homens não estão preparados para isso. E quando a gente fala sobre a questão de relacionamento homoafetivo, duas mulheres são nutridoras. E muitas vezes tem alguma delas que tá presa
em questões sociais, está bloqueada, foi ferida, foi magoada. E enquanto esse tratamento que elas têm que fazer, quando são relacionamentos, por exemplo, com duas pessoas, duas figuras do sexo masculino, dois homens, eles têm que conseguir trabalhar isso, porque eles vão trabalhar diretamente no racional, na pressão. Então, eles têm que aprender a trabalhar o detalhe, a conversa, a nutrição para manter aquele relacionamento. Enquanto as mulheres geralmente fica uma tentando nutrir a outra e a outra às vezes se sentindo culpada por não conseguir nutrir da mesma maneira, né? Então, dentro do relacionamento, independente se é um relacionamento homoafetivo ou se é um relacionamento hétero, é que a gente tem que trazer esse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, nós temos que primeiramente nos equilibrar como pessoas, né? No momento em que você começa a assumir para você a energia, e quando eu digo a energia feminina, a energia de Afrodite, eu não digo que você tem que usar brilhinho, estrelinha, né? Mas trabalhar a tua criança interior, a tua adolescente interior, que aprendeu como é que funcionavam os relacionamentos. Às vezes você foi maltratada, crucificada, mal vista, porque você gostava de pessoas do mesmo sexo. Às vezes porque você não tinha o cabelo que as pessoas esperavam, às vezes porque você era mais gordinha, às vezes até a sua cor. Foram criados padrões nesse sistema que quando a gente chega na fase que é pra gente aprender sobre o amor, que é quando a gente começa a se interessar pelos meninos, pelas meninas, né, se desenvolver isso, tem muito tabu em cima de como você se sente ao invés de explicar, ao invés de mostrar. Mas como que a sociedade vai explicar e vai mostrar algo que nem ela mesma sabe? Entendem a importância disso? Então, no momento em que a gente começa a trabalhar a Afrodite em nós, começamos a trabalhar a nossa adolescente, né? Como a gente já vem tratando aqui adolescente, as questões com o pai, as questões com a mãe, mas principalmente as questões com o teu feminino. Entender que você veio para nutrir o próximo. E isso é independente se é relacionamento, se é amizade, se é uma pessoa que você conheceu e viu que precisava de ajuda. Você é um portal para as bênçãos de Deus na vida das pessoas. E muitas vezes você se vê muito como uma pessoa sozinha, você se enxerga como alguém separado. E você tenta na sua mente dar motivos para você continuar correndo atrás dos seus sonhos e que muitas vezes não vão ser coisas que realmente vão te satisfazer. Porque o que vai te satisfazer é você entender a importância do seu nutrir, da sua presença, do seu colo, né? Então a conversa de hoje, gente, eu quero indicar esse livro para vocês e gostaria que vocês fizessem pesquisas também, você, querida mulher que me assiste. Essas questões sociais, tá, da mulher. Eu indiquei aqui para vocês, em um dos nossos módulos, vários filmes. Eu indico, se você não chegou a assistir esses filmes, que você assista. Eu vou trazer aqui uma lista, aqui nesse mesmo espaço onde está esse vídeo abaixo, de filmes e livros para que você possa ler e para que você possa assistir. Para poder te auxiliar a ter o entendimento, girar aquela chavezinha que precisa ser girada, tá? E você trabalhar o templo de Afrodite dentro de você. Que é entender que muitas vezes você tá buscando tapar um espaço dentro de você com um relacionamento de questões suas que não foram resolvidas. Então, independente se você der certo com essa pessoa ou não, você arrumar alguém ou não pra você, ou você melhorar o seu casamento ou não, essa questão vai continuar te incomodando. Às vezes a questão é com nós, né? Como eu sempre digo, é sempre sobre você, nunca sobre o outro. No momento em que você conseguir ter o entendimento, como a gente já explica ali no início do curso, né? Sobre o que você gosta de vestir, o que você gosta. Não o que foi pintado numa série, numa rede social, num filme que você viu, numa novela que você assistia. Mas sim você como pessoa. Eu, fulana, o que eu gosto? E se eu tentar usar uma cor diferente de casaco hoje que eu nunca usei? O que eu gosto como pessoa? Será que eu tô tentando seguir um padrão? Será que é o tipo de pessoa que eu tô procurando me relacionar, eu não dou certo porque na verdade é um padrão? E eu não tô dando oportunidade para outras situações da minha vida?
Será que eu não tô procurando ou estou procurando no lugar errado? Ou será que não estou exigindo do meu parceiro um formato de amor que não é o formato que ele aprendeu a amar? Então é uma coisa que vai se desenvolver, né? Ou que talvez você também tenha que desenvolver? Será que às vezes você não está pedindo algo para alguém que é algo que você conseguiria se dar, mas você não consegue, então você tenta frustrar isso e às vezes quem mais sofre é o parceiro ou a parceira? Não, mãe, mas é que essa pessoa nunca mudou, essa pessoa sempre fez isso, sempre fez aquilo. E a conversa de coração aberto? Qual foi a última vez que você teve uma conversa de coração aberto com seu parceiro, com sua parceira? O amor, ele é uma intimidade extrema. E vai ter momentos que essa pessoa vai agir no ego e vai fugir da conversa, assim como você. Vai ter momentos que você vai se fazer de vítima, vai ter momentos que ele vai se fazer, que ela vai se fazer. Porque dentro do relacionamento somos como crianças. Como um menino reagiria? Como a menina reagiria? E às vezes agimos como pais ou mães dos nossos parceiros e o mesmo ocorre do lado oposto. Quanto tempo vai ficar essa briga de crianças? Ao invés de assumir um sentimento que existe ali, ou por que esse sentimento pode estar fragilizado e você está tendo dificuldade de manter esse relacionamento? Mas se é amor, ele não vai embora. Ele pode mudar o formato de atração e admiração, mas ele não vai embora nunca. Ou será que talvez você tá só e você quer um relacionamento, porém é por N motivos, seja pela sua idade, seja pela sociedade, seja porque amigas estão em relacionamento, seja porque você não gosta de ficar sozinha no final de semana, você gostaria de sair mais. Qual é o motivo de que você quer um relacionamento? São coisas que você consegue se satisfazer sozinha? Porque se forem coisas que você pode fazer sozinha por você, nenhuma delas é motivo, porque você não iria querer que um homem ou uma mulher quisesse namorar, casar com você para cumprir desejos dele ou dela, e não porque ama você de verdade. Eu garanto que no fundo, o que você quer é ser amada por aquela camiseta que você aprendeu a costurar na máquina de costura, aquele quadrinho que você pintou, aquela comida que você fez. Você quer ser amada porque essa pessoa disse que a melhor companhia que ela teve naquela viagem que ela poderia ter era você. Você quer ser amada porque essa pessoa vai em algum lugar e a energia que ela queria, a pessoa que ela queria do lado dela para curtir aquele momento da vida dela era você. E não porque tá faltando alguma coisa. Então, por que você pode estar querendo se relacionar por qualquer outro motivo que não seja conheci o João, conheci a Maria e não me traz angústia, não me faz mal e eu sinto falta e eu quero estar junto e essa pessoa me faz bem. Esse é o motivo de você começar a desenvolver e escolher amar essa pessoa. Tem pessoas que só te pesam e só vão te arrastar para baixo. Você tem que ter percepção disso. O amor é uma escolha. A paixão é um acontecimento. Ela pode ser um gatilho de um filme que você viu, né? Do gatinho, da gatinha. Ela pode ser um gatilho de um relacionamento dos seus pais. A paixão pode ser várias coisas. Mas o amor, ele vem depois. Ele vem quando o calo aperta. Ele vem quando você quer ficar simplesmente em silêncio. E só estar em silêncio ao lado dessa pessoa é cômodo e é seguro e te faz bem. Esse é o amor. É você querer conversar sobre história, você conversar sobre política, ou às vezes apenas ficar em silêncio. Não são todas as pessoas que elas vão estar prontas para você. A maioria não tá. Nem você tá. Se você tivesse, você não ia estar adquirindo cursos, estudando e desenvolvendo, correto? O ideal é você se perguntar o porquê. E lembra, eu vou deixar aqui para você utilizar o arquétipo de Afrodite, tá? Pelo menos umas 2 semanas. Aprofunda no fato de que você é uma joia imprescindível, importante, necessária. Você já errou muito, todos erramos. Mas você sempre tem a chance de mudar essa realidade. Agora
agora e agora. Quantas vezes você pegou um fone de ouvido, foi correr em algum lugar, seja na praia, seja num campo, ter um momento ali só você e a tua cabeça, só você e a sua mentalidade, só você e as suas vozes? Qual foi a última vez que você parou, sentou e foi ler um livro e realmente entender dentro de você, refletir dentro de você, sem ter um vídeo para alguém estar explicando ou não alguma coisa? Qual foi a última vez que você refletiu sobre a sua importância e sobre como um relacionamento mal escolhido pode ser um grande problema para sua vida? Ó, o vento tá aumentando. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que possa ter girado alguma chavezinha aí pra você. Amo você. Um grande beijo. E até a próxima. E eu vou deixar a lista aqui pra você com os filmes e livros para que você possa desenvolver um pouco mais. Então arruma um tempinho pra você, joia rara. Lê um pouquinho. Sai um pouquinho dessas máquinas. Lembra que você tem uma importância e um propósito. E não foi à toa que você nasceu mulher. Independente das suas escolhas, não foi à toa que você nasceu mulher. E tem um propósito nesse coração enorme que você tem, de nutrir, auxiliar o maior número de pessoas possível, enquanto Deus vai agir na sua vida e transformar ela ainda muito melhor do que você imagina. Deixa aqui o seu comentário, que eu fico muito feliz em ler os comentários de vocês. Um grande beijo e até a próxima.